como falamos ontem, a sua noite de adoração e louvor, ela começa aqui com a gente. É um prazer recebê-lo. Se você não compartilhou esse link, por favor, mande. Nós queremos mais pessoas participando aqui com a gente. E você já sabe, é claro, a minha colega apresentadora, amiga aqui de bancada, Gerlane Amorim. Saudação, Gerlane. Boa noite para os nossos amigos. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, todos vocês que estão aí acompanhando o Norte 7 Podcast. Pastor Daniel muito bem enfatizou, sua noite não pode começar antes de passar por aqui. Começa Norte aqui. 7 Podcast no Adorai, essa edição especialíssima para você, com convidados muito especiais também, hein, pastor? Todos vão passar por aqui, hein? Fala pra gente um pouquinho sobre o Norte 7 Podcast, alguém que chegou agora e assim, como é? Não sabia, que legal, um podcast do Norte Brasileiro, como é isso aí? Fala pra gente. Exatamente. Às vezes, de repente, né, você pode ter passado por aqui e pensado assim, que isso? Eu queria assistir o Adorai e tô vendo aqui um bate-papo, o que tá acontecendo? O Norte 7 Podcast é um podcast cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fica aqui na região norte do Brasil, Pará, Amapá, Maranhão, ali, mas também ultrapassa as fronteiras aí, né? Brasil, mundo, enfim, onde você tiver uma conexão, você pode assistir com a gente ou ouvir, de repente, né? Mas agora estamos no Adorai. Sim, você está assistindo o Adorai. Daqui a pouquinho o pastor Estina vai estar pregando aí. Vamos ter músicas, louvores especiais. Mas por enquanto você vai ficar aqui com a gente no Norte 7 Podcast, que a gente vai conversar com convidados especiais. Você vai ficar aqui. Exatamente. Não aceito não como resposta. Não sai daí, não desconecta. Que os convidados que estão passando no Adorai passam por aqui primeiro, pastor. Antes de chegar lá, eles passam por aqui. E aqui você tem informações e bastidores que você só encontra aqui. Curiosidades que especiais, né? Ninguém sabia. Ontem, muitas coisas, se você estava acompanhando com a gente, teve Paula Chacon aqui com a gente. Teve gente que falou assim, vou fazer teste no coral, a Paula não passou. Sim. E a cantora também pode. Coisas que muita gente não sabia, né? Vem ela cantando e tudo, mas não sabia. Pastor Donato esteve aqui e disse que realizou o sonho de participar de um podcast. Primeira participação no podcast. Já vai montar até um na casa dele, não sei, né? Ficou empolgado ontem. Pastor Carlos Bussões passou aqui pra gente também, deu muitas lições aqui, contou sobre a sua trajetória. Enfim, só gente especial que passa por aqui. Muito bom. Gerlane, me dá um minutinho para eu falar um pouquinho. Eu falei ontem sobre um atendimento espiritual que nós temos, então tem uma equipe, inclusive a Gerlane também assessora essa equipe, que são de pastores, pessoas que estão esperando o seu alô. Você quer uma oração, quer receber um estudo bíblico, você já estuda a Bíblia e quer ser batizado, então manda uma mensagem. A produção vai subir para a gente aí na tela esse QR Code com o número do WhatsApp e você pode mandar a sua mensagem, se você quer uma oração, uma visita, e essa equipe vai te atender e te encaminhar, porque o importante é que você encontre o caminho da salvação e, como mencionamos, todo esse aparato digital ele é usado em prol do evangelho e da pregação, e é por isso que nós estamos aqui. Está na sua tela aí, vai subir, a produção está subindo o QR Code, o número do WhatsApp, mas se você não vir agora, daqui a pouco a gente te mostra e você manda o seu recado, a sua mensagem, faz seu pedido, vai ser uma bênção. Né, Gerlane? Exatamente, mas falamos de tantos convidados aqui. E quem será que está com a gente hoje? Hoje nós temos uma mesa de peso aqui, né? Eu acho que está recheada de gente especial aqui hoje, hein? Começa apresentando aí, Gerlane. Vamos começar então. Vou começar aqui pelo primeiro convidado que está com a gente, que é nada menos que nosso líder aqui, nosso pastor geral da União Norte Brasileira, da Igreja Adventista pro Pará, Amapá, Maranhão. Recém-chegado da Bahia, estava lá na União Leste. Ele vai mandar um abraço para vocês aí, tá? Calma, não fiquem com ciúmes, não. Ele vai mandar assim... Igreja Mundial, irmão. Pastor André Dantas está aqui, nosso líder. Muito bem, seja muito bem-vindo, pastor, ao nosso espaço aqui. A minha alegria de poder participar desse momento especial, transmitir meu abraço a todos vocês que estão assistindo. Espero que seja um bate-papo abençoado para todos nós. Bênção, bênção demais. Que maravilha. Mas ele não veio sozinho. Não veio. Não veio. Ao lado de um homem, sempre há uma grande mulher forte. Mulher forte. Mulher do Norte, mulher né? Mulher do forte. Norte. É isso mesmo. Está com a gente aqui, olha. Marília Dantas, nossa líder aqui do Ministério da Mulher, e está aqui representando essas mulheres fortes, agora da União Norte, né? Seja muito bem-vinda, Marília. Obrigada, Gerlane. Uma
privilégio estar aqui nesse momento tão especial, participando do Adorai, e agora desse momento tão lindo, tão especial. E daqui a pouco, com certeza, a gente vai aproveitar cada minuto desse podcast. Amém. Com certeza. Que bênção, maravilha. Temos outros convidados, como eu falei para você hoje, o nosso podcast é de peso, e com a gente também aquele que é o líder, ele coordena o projeto do Adorai, você já ouviu aí à noite, né, falando, é o pastor Mark Wallace. Pastor Mark, seja muito bem-vindo. Aqui nós vamos conhecer um pouquinho mais detalhes, né, do seu ministério, sua vida. Seja bem-vindo, sua saudação aí para os nossos irmãos que estão participando no nosso 7 podcast. Obrigado, Daniel. Obrigado também, G, pelo convite. Uma satisfação, uma alegria estarmos aqui na bancada do nosso podcast, do Adorai. E eu tenho certeza que, por meio das curiosidades, do bate-papo, a gente vai se sentir bastante à vontade para inspirar essa galera, esse grupo especial que nos acompanha, não somente na nossa região, mas em outros lugares do Brasil, como em todo o mundo. E falar muito de Adorai, né? Porque ele tem propriedade para falar de Adorai, né? O coordenador geral do evento aqui, hein? Que então, maravilha, que bênção. E para você que vê o Adorai ali acontecer à noite, né, e fica imaginando como é que se monta essa estrutura do Adorai e todas as partes que acontecem, Adorai Kids, você tem o Norte 7 Podcast, o projeto do palco principal, e você tem concílios acontecendo ao redor disso e os campos realizando, e tudo isso, toda essa estrutura requer um investimento financeiro que vem pela mão dos fiéis e que Deus administra. E conosco está aquele que Deus escolheu para cuidar dessa área financeira da igreja, que a gente chama de tesoureiro, né? O nosso administrador financeiro, pastor Rogério Santos, com a gente aqui também. Ele que também... depois eu vou contar uma história de futebol que ele tem, assim, é uma experiência interessante, mas por hora é a sua apresentação, pastor Rogério. Seja bem-vindo com a gente, bom tê-lo aqui. Obrigado, pastor Daniel. Vamos ficar sem a história aí. Acho que é melhor. Obrigado, é uma alegria estar aqui com você, com a Gerlane, com os amigos aqui, e que Deus possa realmente nos dar um momento muito feliz, muito bacana aqui com essa mesa muito especial. Amém. Obrigado. Hoje à noite nós saberemos muitas coisas especiais aqui, hein, Gerlane? Muitas coisas especiais. Vamos falar. Eu tenho uma curiosidade, assim, o pastor Mark, né? Porque a gente fica pensando assim, não seria mais fácil chamar assim, Marcos Wallace? Por que Mark Wallace? Pastor, fala essa curiosidade assim, de repente, porque, né? Wallace. De onde é que vem assim essa inspiração? Estou quase falando que essa bancada se tornou uma bancada de bullying, viu? Cuidado com esse negócio. Não, nós estamos tentando, né, falar certo, correto. Mas na realidade, outro dia eu perguntei para minha mãe, de onde foi que nasceu essa ideia? Naturalmente você também tem essa curiosidade. Sim, porque natural de onde eu sou. Lá da cidade de Manaus. Normalmente é José, João, Maria, Francisco, Raimundo, e nada contra esses nomes, por favor. E daqui São os nomes regionais ali, né? Muito normal para a região brasileira. Daqui a pouco surge um nome desse americanizado, mas vem cá, me explica por que eu estou sofrendo bullying. Então ela me disse que quando ela estava grávida, na realidade, ela não era adventista na época, assistia uma série na TV e as séries americanas, os nomes são em inglês. Ela gostou daquele nome, Mark. Viu lá e gostou. O que acontece é que ela achou muito pobre o nome. Eu tenho que dar uma engrossada nesse nome. Você vê que vem a criatividade amazonense. Então, a criatividade já começou na mãe, sabe? Então, ela, no acompanhamento, lá com a pessoa que estava, o médico ajudando, o nome do jaleco, no jaleco estava lá, Wallace. Só que ela viu Wallace com E. Não gostei. Mark Wallace tá bom, mas eu vou trocar esse E. Mark Wallace com Y no final. Com Y. Olha que legal. Então, você já sabe a história do nome do pastor Mark Wallace. Então, se você, né, na sua região, está nos assistindo, você fala, poxa, eu queria um nome diferente e tal. Você pode buscar nas listas aí, nome de produtos do supermercado, coisas assim, e você vai ter o nome criativo, mas não tão bom quanto do nosso secretário, pastor Mark Wallace. Legal, pastor, obrigado por compartilhar essa história. Mas eu acho que esse nome não ficou só com você não, né? Você quis compartilhar com a família aí também? Como que foi? Aí passa de mãe para filho, de filho para filho. Então, os meus filhos, um chama-se Markson, que em inglês, tradução, filho de Mark, e o outro filho, Martin, que significa guerreiro. Tudo mar, M-A-R. Muito bem. Marcou o território mesmo aí, né? Pronto, tá marcado. Isso aqui é nosso. É nosso, aqui é propriedade nossa. Que legal, que maravilha, né? Tá certo. O pastor já falou que é de Manaus, né? Pode falar a idade, não? Pode, fica à vontade. A produção colocou a idade aqui, mas não vou falar não, né? Formou em teologia.
mas tem uma ênfase em publicidade. Então, o senhor gosta aí da questão da publicidade, da mídia, é envolvido, ajuda a gente aqui, né, nos insights ali. O senhor não gosta aí dessa área de comunicação, é isso? O curioso é que, antes mesmo de pensar que um dia eu fosse fazer comunicação na vida, eu era extremamente tímido. Meus pais estão me assistindo agora lá em Manaus, eles sabem que quando eu estava na igreja, me dava uma responsabilidade, eu fugia. Eu escapava, até que uma vez eu disse, você não vai escapar, você vai comigo lá pra frente. Então, assim, as coisas foram acontecendo de tal maneira que eu fui me encantando, comecei a trabalhar na igreja, e o trabalho da igreja tinha a ver com essa questão de comunicação, até que surgiu a oportunidade de fazer o curso de comunicação. Então, nesse curso de comunicação, naturalmente, vieram outras disciplinas envolvendo jornalismo, relações públicas, mas a queda era realmente para publicidade e propaganda, de maneira que, antes de fazer teologia, eu realmente acabei fazendo o curso de publicidade e propaganda. Ô, Gerlane, um ponto curioso, fomos contemporâneos de teologia no colégio, no seminário da Bahia, né? Tem aqui... FADBA. Interessante que muitos materiais que a gente usava, pelo menos até 2006 ali, né? De materiais que a divisão produzia, né? Então, na época, CDs, DVDs de louvor, né? O pastor Mark Ellis era quem produzia. E muitos deles a gente acompanhava algum detalhe ali, né? Porque, às vezes, no corredor do salto, às vezes na biblioteca, ele tinha que entregar alguma coisa. Essa experiência, você acredita que ela pôde contribuir de que maneira para o ministério? Para além do que a igreja recebeu, mas tua vida pessoal, assim, de que maneira essa experiência pôde contribuir ou ainda contribui? Na verdade, acho que quando você se envolve com as coisas da igreja, de alguma maneira aquilo mexe com você. Então, cada vez que a gente sentava para pensar, para criar algo, fazer um briefing, que a gente chama num termo técnico, a gente sempre pensava na igreja. E ao pensar na igreja, isso vai mexendo com você e buscando cada vez mais uma forma de comunicar melhor a mensagem que nós queremos apresentar. Então, com certeza, eu tenho certeza que à medida que eu fazia as coisas, aquilo cada vez mais assentava no meu coração que era aquilo que eu queria fazer, somar e ajudar a igreja. Que bênção, né? A missão na comunicação. É verdade. Tem recadinho chegando por aí? Tem recadinho chegando aqui. E a gente já passa um outro ponto interessante aí desse casal ministerial que está com a gente. Sim, temos muita conversa. Ainda bem que a gente tem bastante tempo para conversar, viu? Porque tem muito assunto aqui. E, pastor, ontem a gente instigou os amigos aí a comentarem, né? E aí a gente quer ver hoje qual é o local que tem mais gente conectado com a gente, será? Será que pode tem... subir a hashtag assim, a cidade, né? Sobe a hashtag coloca aí de onde... Olha, eu tô vendo ali na tela, olha, Macapá, Maranhão, Zé Doca, tô vendo direto ali da tela que tá aparecendo pra gente. A Nani deu aqui, um abraço para todos. Né? Estão todos conectados aqui. Aqui nos nossos comentários, eu acho que do YouTube, eu tenho aqui gente de Curuçá, no Pará. Né? Eu tenho... Cabanos. Paragominas, aqui no Pará. Alto Alegre do Maranhão. Tem Timbiras no Maranhão, Raimunda Macedo, um abraço para você que está aqui. Renê da Conceição e Yas de Bela Vista, conectados na Adorai, Óbidos, Missão Oeste do Pará. Um abraço aí para toda a região oeste do Pará, da Mopa, né? Para cima, Mopa. Olha só. Demais. Olá, povo amado, pastor Daniel e Gerlane. Um abraço especial, Leila Maria R. Costa Cruz. Deus te abençoe, Leila. Boa noite para você. Toda a sua igreja. Pastor André Dantas, homem de Deus. Olha, louvado seja o Senhor, pastor. Amém. Tem recadinho para o senhor aqui também. Gente da Parnaíba, olha só, as fronteiras vão se alastrando. Cametá ligado, boa noite. Distrito de Mãe do Rio ligadinha, Dani Moreira e tantos outros mais. Tem mais aqui, recadinho chegando. Em 2 celulares que pastor, é para conseguir mandar os recados todos. Olha só, pastor, tá aqui subindo direto, a gente não consegue nem só um não dá conta, Tem que mandar os 2 celulares. Pastor Daniel Gerlane manda um abraço para os amados irmãos do distrito Vila dos Cabanos. Vila dos Cabanos. O Maranhão, ligado na cidade de Turiaçu. Turiaçu é um lugar de um abacaxi muito bom. Olha Amigos aí. que não experimentaram o abacaxi de Turiaçu, irmãos de Turiaçu, eu já fui aí, já provei, comemos um peixe especial, eu acho que né? alguém tá falando com propriedade aqui, ó. A professora Marília, ela disse assim, é verdade. É verdade, maravilhoso, disse. Olha só, como a gente puxou aqui, já puxou aqui para ela, vamos falar aqui com esse casal aqui, então, eles estão aqui com a gente há pouco tempo,
mas não estão num lugar desconhecido, não é, pastor? Há pouco tempo, assim, agora. Agora, como eu falei, estão há pouco tempo, mas não estão num lugar desconhecido. Não é novo para eles, não, né, pastor? Como é que é essa história aí com o Pará, aqui, com o Norte? Então, nós estivemos aqui ali por volta de 2011 até 2016 na Secretaria e Mordomia Cristã aqui da União Norte Brasileira. Aqui da União. Foram momentos maravilhosos, estreitamos amizades. Marília tem familiar aqui, ela é maranhense, então todos estão aqui. Por isso que falam com propriedade do abacaxi lá. Existe exatamente essa alegria de poder estar na terra aqui da União Norte Brasileira, né? E voltar é um sentimento de voltar para casa, voltar para o ambiente entre amigos, irmãos, parentes. Pastor André, tem uma frase, inclusive, que eu vi postada nas redes sociais Também por vi, ocasião do seu chamado para o União Norte Brasileira. Acho que é uma frase interessante. Repete pra gente como foi essa frase, assim, porque ela dizia de casa e indo para casa. Como era essa frase aí? Porque eu sou da região do Nordeste, eu nasci em Recife, mas trabalhei ali na região do Nordeste e também região Leste, com a sede ali na Bahia, né? Então, a minha vida foi nesse ambiente. Depois eu vim para cá, trabalhei 4 anos aqui, então eu fiquei com raízes aqui e raízes lá, né? Então, com isso, o sentimento é que eu estava saindo de casa, saindo da União Leste para cá, né? Região Nordeste, saindo de casa e voltando para casa. Então, esse é o sentimento. Que legal, olha só, né? Saindo de casa, mas voltando para casa. Por isso que eu digo, maravilha. não fiquem com ciúmes, né? Os amigos lá da União Leste, que veio no coração deles, né? Vai permanecer, não tem problema, né, pastor? Tem espaço para todo mundo, né, pastor? Eu posso aproveitar aqui e passar Sim. um abraço aí, não somente aos irmãos e amigos aqui da União Norte, mas também na região Nordeste, região Leste da igreja, que me receberam com muito carinho. E é legal isso, né, Gerlane? Você tem o carinho dos irmãos, você trabalhou numa região e os irmãos te admiram, de alguma forma você ajudou espiritualmente. E a gente no ministério e tantos outros que mudam de um lugar para outro e são cristãos, tem esse privilégio de conhecer pessoas num lugar, ser abençoado lá e ir para outro lugar. E é o caso desse casal ministerial aí. Professora Marília? Professora Marília, falamos aqui ainda há pouco sobre Turiaçu e eu vi que o seu sorriso assim, falou do Maranhão, professora Marília. Você é natural aqui do norte do Brasil, nasceu aonde? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, como é que foram os primeiros anos e também como é que se encontra assim com esse pernambucano? Como é que se encontraram a maranhense e o pernambucano? E pastor maranhense, bem pertinho, assim. Coloca mais. Eu sou de uma região perto de Zedoca. Nasci no interior, que eu costumo dizer que não existe nem no mapa. Eita! Mas o Google Maps acha esse aí. Com certeza. Mas eu cresci em Santo Inês. E aí, é a minha segunda casa, né? É como se fosse a minha nacionalidade, né? Nasci na igreja ali também, né? Que bênção. Fui batizada na igreja central forte, de Santo Inês. Igreja abençoada. Igreja muito boa. E é maravilhoso estar aqui na minha região, né? Uma vez, quando eu vim a primeira vez aqui para a União Norte, eu disse assim, eu tenho o privilégio de servir a minha União, que sempre trabalhei fora. Verdade. E agora a gente vai dar continuidade a esse trabalho, né? Amém por isso. E é assim, é tão bom se sentir em casa, né? Esses dias eu saí aí na rua, aí pegando frutas, bacuri, ingá, tudo que eu gosto, né? E é maravilhoso. Eu amo esse lugar. Bom, Maranhão é uma terra abençoada. Mas como é que a maranhense conheceu o pernambucano pastor André? Opa! Sim, isso é uma longa história. Eu digo para ele que quando ele me viu, ele se apaixonou imediatamente. Não tem dúvida, hein, pastor André? Não Que tenho dúvidas bênção, né? também, né? Foi amor à primeira vista. Amém. Nós nos conhecemos no ENA. O ENA... Educandário, vamos lembrar a sigla aqui? Nordestino Adventista. Nordestino Adventista. Eu saí de Santo Inês, fui com mais 7 colegas
estudar no ENA. O pessoal até perturbava, dizendo assim, vocês fizeram uma caravana lá de Santo Inês, saíram com a propaganda na rua, dizendo, vamos pro ENA, vamos pro ENA. E quem queria entrou no caminhão e veio. Exatamente. E lá, chegando lá, a gente se encontrou no mesmo dia que eu cheguei, ele chegou e a gente se encontrou, assim, conversou na sala onde nós esperávamos para fazer os acertos financeiros. E ele ali, também ia acertar. Ele também ia acertar. Ele tem mais detalhes, que eu não lembro muito desse detalhe, né? Olha que interessante. Mas cada ele casal tem tem uma mais peculiaridade. detalhes. Às vezes a mulher tem mais detalhes. Nesse caso, ele guarda os detalhes. Ele guarda esses detalhes assim com muito carinho, viu? Porque foi só depois de quase 3 anos foi que a gente foi se encontrar para namorar. Aquele ali foi só um momento. Só o primeiro olhar. Primeiro André, nesse olhar. tempo todo, senhora Marília por ali, se eu estava assim só rodeando, dizendo assim, não, eu estou só aqui cercando, daqui a pouco eu dou bote. Não, é que houve uma coincidência, mas eu creio que Deus já estava conduzindo todas as coisas. Uma providência, né, bastante. Nós chegamos no ENA, ela vindo do Maranhão, eu vindo de Recife. Só um ajuste aí no microfone. Ah, interessante, ó, você percebeu? É. 2 voltas e o volume aumenta. E no momento em que foi feitos os acertos financeiros, o tesoureiro, ele separava o grupo de 5 em 5 pessoas para atender de uma vez só. E eu e ela, entrava os 5 na sala, assim? entravam os 5 na sala. E nós entramos juntos. E ali, até então, ela acertou os acertos dela, financeiro também. Agora, o momento de pagar no caixa. Então, entramos numa fila. Eu não conhecia ninguém, ela não conhecia ninguém. E ali a gente começamos a conversar. E aí, qual o seu Terminou dinheiro? ali, Qual a eu cor fui do pro seu residencial dinheiro? masculino, ela foi para o residencial feminino. Na hora do almoço, eu não conhecia ninguém. Ela também não conhecia ninguém. Então, Legal, eu sentamos. gostei desse. Pessoal, você que é jovem, né? Tá aí querendo alguém para namorar, uma boa estratégia. Você chega num lugar, você não conhece ninguém. A pessoa não conhece, você começa a conversar com ela. E aí sentamos na mesma mesa e aí foi que nos conhecemos melhor. Mas ali foi um começo de semestre. Eu fiz as minhas amizades, o meu grupo, ela fez o grupo dela, ela ficou em uma mesa, eu fiquei em outra, e foi esse tempo todo aí. Até que depois houve o despertamento, né? Para o namoro. Mas essa história aconteceu. Mas que legal, né? Mas já ficou marcada. Ela disse que já ficou marcada desde ali da fila. Pastor André, ela comentou, posso falar, pastor Maria? Ela comentou que quando o senhor puxou a primeira nota, era tostão naquele tempo, era que moeda, pastor? Era cruzeiro, era cruzado, eu não lembro. Puxou a primeira nota, ela disse, esse é o homem. Esse é o homem que eu quero passar da minha vida. Brincadeiras à parte, mas que linda história, né? Louvado seja o nome do Senhor. Gerlaine, pastor Rogério também é casado, né, pastor Rogério? Com a professora Marcela. Pastor Rogério, tem algum detalhe assim, desse primeiro encontro? Eu lembro que eu vi uma foto de vocês assim, no começo do namoro ali, e tem alguma história interessante de começo do namoro? Quer compartilhar alguma, assim, sem que a Marcela te puxe a orelha lá em casa, que possa compartilhar? Mas só um pouquinho da família, professora Marcela, os filhos, e de onde é, e o começo ali da vida na igreja, alguma referência que você tenha tido, compartilhe com a gente. Bom, pastor Daniel, eu nasci em Brasília, né? Passei parte da minha infância em Minas, e a Marcela é de São Paulo, do interior de São Paulo. Mas eu vim estudar muito, ainda com 12, 13 anos, em São Paulo. E a conheci através de uma sobrinha minha. Eu tenho 9 irmãos, meu irmão mais velho, a diferença de idade é grande, e ela era amiga de uma sobrinha minha. E um dia eu fui visitar o meu irmão, sábado à tarde, na casa dele, o pastor Domingos, alguns devem conhecê-lo. Pastor Rogério até sabe, você conseguiria falar o nome de todos, assim, os 9 rápido, sem esquecer? Vamos fazer o ping-pong. Cuidado que depois você se Olha o desafio. Se você quer saber a curiosidade, ele vai falar. Vamos ser boa de memória. Vai lá, do mais velho é mais novo. Na sequência? Do mais velho é mais novo. Rapaz. Tô marcando aqui. 15 segundos, A valendo. gente assistindo, cuidado. Domingos, Celestino, Eliseu, Adna, Margarete, Elisete, Elma, Vera, Marcos, Vera e Rogério. Na ordem ainda, na menos de ordem. 10 segundos, viu? Eu só não sei se está na sequência correta aí, mas esses nomes são Aí esses. já fiz papo. Mas que legal, pastor. Uma bênção, né? São Verdade. 10 irmãos. 10 irmãos. É 10 com você. Sim. E você é o 10º. 5 homens e 5 mulheres. Caçula. Filho Isso. caçula é um negócio... Eu sou caçula também, né? E aí eu Especial. acabei conhecendo a Marcela, então, através de uma sobrinha minha, filha do Domingos, né? Elas eram amigas de colégio, do internato também.
Falou, tio, tem uma menina aqui. E aí foi nessa que nós nos conhecemos, namoramos acho que 1 ano e meio, nos casamos em 2007. Temos hoje o Miguel e a Beatriz. A Marcela está te assistindo? Eu creio que sim, Posso... Love, né, aqui no podcast, não é certo. Manda um recadinho para você, Marcelo. Manda aí, pode falar bacana. Olá, meu amor, eu te amo e você é uma bênção na minha vida. Amém! Salve aí. Marcela ganhando aqui também é um momento de renovação do matrimônio. Isso. Ganhei uns pontinhos, hein, pastor Daniel? Obrigado pela força aí. Ei, pastor, eu quero dizer uma curiosidade. Você está assistindo o Adorai Kids? O Adorai Kids, se você viu uma Bia lá... Você viu a Bia, que é a que fica no controle ali, na base? Da nave que vai disparar. É a Beatriz, a filha do pastor Rogério. E olha, ela é discípula da Gerlane, viu? Porque ela admira a Gerlane e diz que quando crescer quer ser igual ela. Exatamente, exatamente. Inclusive, pastor Rogério, a gente está falando do Adorai Kids aqui, né? Que tem sido uma bênção. Você tem crianças pequenas, né? Eu tenho crianças pequenas, a Gerlane também, o Caléozinho pequeno. E é uma bênção para as nossas crianças esse envolvimento, né? Os 10 dias de oração, a professora Marília, que também envolvida nessa área, a revistinha dos 10 dias, acompanhar com eles, né? Essa experiência com os teus meninos ali, a participação, você percebe neles, isso aumenta o fervor, a espiritualidade, você que é pai de criança aí. Pastor Daniel, ontem à noite, antes de dormir, minha esposa fez uma cabana, porque acho que na revista tinha alguma coisa lá. Uma atividade. Ela fez uma cabana e eu estava estudando a Bíblia no escritório e tal, porque teria que participar hoje de manhã na igreja. E a minha filha foi correndo lá me chamar. Papai, vem cá, nosso culto está muito legal, porque nós estamos numa cabana, estamos fazendo os 10 dias de oração. E a minha esposa perguntou para ela o que ela tinha mais medo. Essa era uma das perguntas. E a resposta dela foi: mamãe, eu tenho medo de não ir para o céu, porque eu quero muito morar com Jesus na eternidade. Então isso marca a gente e isso faz todo sentido, os 10 dias de oração, todo esse material que a igreja desenvolve. E eu incentivo aqueles que estão assistindo, né? Se não tem a revista ainda, busque a revista, participar, porque faz a diferença. Uma criança para isso, muito forte. A Bia é essa criança, ela fala as coisas, ela é muito espontânea. E pastor, eu vou lhe dizer algo que você não sabe aqui. A Bia estava lá com a gente, né, no Adorai Kids, eu estava lá nos bastidores, né, acompanhando o programa. E a Bia, ela é espontânea, ela fala assim, né? A Marcela fala assim, não sei para quem ela puxou, porque eu fujo da câmera. E ela coloca ela lá que ela desenvolve tudo. Então, a gente tá falando sobre isso, de envolver as crianças, né, nos projetos da igreja. Os 10 dias de oração esse ano tem materiais para as crianças até desde não alfabetizadas até as alfabetizadas. Todos podem participar desse projeto. E aí, nesses bastidores aí, que a Bia estava lá participando do programa do Kids, ela comenta algumas coisas. E ela sempre cita o seu nome. Ela comentou lá, ela disse, tia, toda viagem que a gente vai fazer, o meu pai fala um versinho. Antes da gente viajar, você não sabia que eu sabia disso? Não sabia, né? Não sabia. Ela contou pra gente. Toda vez que a gente vai viajar, que a gente entra no carro, meu pai fala um versinho da Bíblia. Sério, Bia? Qual que é? E ela falou lá. Qual que é o versinho mesmo? Pois é, Gerlane, essa é uma herança do meu pai, né? O meu pai me ensinou e eu ensino a eles também. Todas as vezes que nós vamos viajar, a gente lê juntos, como família ou sozinho, quando vou, o Salmo 121. Eu levo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. E ela falou assim. E ela sabe de cor, né? Eu ensinei, esse foi um dos primeiros versinhos que eu ensinei para ela da Bíblia, o Pai Nosso, e depois foi esse. Herança, né? Legado espiritual. Legado. Pastor André, seus filhos já estão grandes, né? Você tem 3 filhos, não é isso? 3 filhos. A mais velha que é a Aline, né? A Aline mora em Aracaju. Tem 2 filhos, né? 2 netinhos nossos. A Mirna, que mora aqui no Pará. Então tem o Davi, o pequeno Davi, bebezinho ainda, netinho com meses ainda, né? E psicóloga. E tem o Kevin, que mora na Bahia e também é pastor, trabalha no ministério. E há quem diga, pastor André, que ele lembra muito o senhor na fase de adolescência, juventude. A aparência, ele é muito parecido com o senhor. Eu conheço o Kevin também. Mas eu queria perguntar o seguinte, seus filhos já cresceram, são adultos, mas como é assim ser avô? E ontem eu vi o seu netinho ali, né? Aqueles que acompanharam o pastor Adé para ver nos bastidores, o netinho estava com ele, né? Como
Como é essa situação assim de ser avô? Compartilha com a gente. Tem avô aí? Fala, sobe a hashtag aí. Sou avô, sou avó. O Sandra vai falar um pouquinho aí desse carinho especial do avô. É uma experiência maravilhosa. Você receber o abraço do netinho, da netinha, né? Um beijo, brincar com eles, é coisa assim fantástica, né? Você tem a experiência com os filhos, quando são pequenos, e agora ter com os netos. E você vai fazendo comparações, né? Olha, se parece com fulano, se parece com esse aqui, parece... o traço do pai, o traço da mãe, o traço do avô, o traço da avó. Você tem essa interação. Então fica muito legal mesmo. É um sentimento maravilhoso. E nos deixa também uma responsabilidade, né? Porque os netos olham para a gente assim, com muito carinho, com muito respeito. Então, transmitir uma vida espiritual, né? E estar bem próximo deles faz muito bem. Eu sou grato a Deus. Eu estive assim, vários anos com os 2 netinhos que moravam na Bahia, agora estão morando em Sergipe, e agora estou com o netinho que mora aqui em Belém. Então é um privilégio para mim. Né? Tem que ter, o vô tem que estar para todos os netinhos. Não tem... Vamos falar, a gente está falando aqui legado, né? Legado do pai, você está falando legado que vai deixar para a família. O pastor Mark também tem uma história que, quando eu soube, que a gente fez o dever de casa, né? Quando eu soube, fiquei bem emocionada. Com essa história que a sua mãe orava pela madrugada e, de repente, ela tropeçava em alguma coisa pequena ali do lado. Como é que era isso, pastor? Interessante, né? Essas histórias de como os legados aqui estão se... Legados. Né? Legados. Na verdade, nossa origem normalmente é uma origem muito simples. Na nossa casa, quando era criança, nossa casa, os quartos não tinham portas. E o meu quarto do meu irmão ficava exatamente da passagem para a cozinha e para o banheiro. Minha mãe sempre orava por nós e tal, fazíamos culto de manhã, meio-dia e à tardinha. Sempre foi muito devota, muito religiosa da igreja e tal. E eu também, desde pequeno, aprendi a gostar disso. Muitas vezes na madrugada eu me levantava para orar, efetivamente. E exatamente nessa madrugada ela não queria acender a luz, não queria acender a luz para incomodar os filhos. Ela tropeçava nas minhas pernas. E ela percebeu que eu estava orando. E uma vez ela reclamou, só que ela percebeu que ela reclamou indevidamente, que eu estava orando. Foi vestido de uma menina. Ô, meu filho, te abençoe. Então, assim, na verdade, meus pais foram assim, muito dedicados a nós para que nós estivéssemos sempre na igreja. E quis o Senhor que eu estivesse nesse caminho de liderança eclesiástica hoje. Então, assim, eu sou muito grato a eles, exatamente pelo esforço, pelo incentivo. Como eu disse a vocês, eu sempre fui muito tímido, não parece, mas eu era muito tímido. Eu lembro de uma história, eu e minha irmã fomos para o púlpito cantar, nós tínhamos, 7, 8 anos de idade, minha mãe ensaiou conosco, e nós subimos, minha mãe no primeiro banco, nós estávamos lá preparados para cantar, começamos a cantar. A minha irmã, em 5 segundos, começou a chorar. E na minha cabeça de infância, não vou chorar, comecei a chorar também. E aquilo me travou de um jeito que eu pensei, nunca mais quero saber de púlpito, de plataforma e microfone. Assim dizer, nunca mais eu vou chorar. Eu fiquei vários anos. Por isso que o trauma de fugir, de não estar na frente, mas Deus vai fazendo a obra, a oração, você se dedicando, e acabou que se não largar esse negócio aqui para mim, fala 1 hora fácil. Pastor André. Me permitam mandar um abraço aqui os netinhos. Por favor, né, pastor André? Close, por favor, câmera. Se não mandar, vai ter a Benjamin, Yasmin e Davi. São os 3 netinhos queridos nossos aqui, amados, né? E queria então transmitir um abraço e um beijão para eles. Opa, Tesouros, né? Beijo para os netinhos. Gerlane. Não, pode continuar. Não, eu quero aproveitar que o pastor aqui puxou deixa eu falar com o senhor aqui um instante. Pastor, o senhor puxou a questão aí da família, desse amor aí, né, de avô pelos netinhos. Mas eu queria enfatizar que o senhor é muito amado aqui também, não é, pastor? Eu sei disso, eu sinto isso. Sente isso, sentiu isso. Sim. Em um momento muito importante, né, muito marcante. A professora Maria já até sabe do que eu estou falando. Nós tivemos um tempo muito difícil aí, né, com Sim. a vida do pastor. Ontem nós tínhamos aqui histórias de milagres, pastor, mas hoje a gente também tem. Também, porque os milagres... Uma história de milagre aqui com a gente, que é o pastor André. E ele é muito amado aqui nessa região, porque, como ele contou, ele já
trabalhou aqui, então deixou seu legado. E aí, quando soubemos da situação que ele passou, ele foi acometido pela Covid, né, na época do pico ali da pandemia, e agravou-lhe o problema, né? Ele ficou internado aqui no Hospital Adventista de Belém, que é onde estamos aqui, no terceiro andar do estacionamento do Hospital Adventista, e ele ficou internado aqui. Sim. Só que aí, nesse tempo, levantou-se aqui, pastor Daniel, um grande movimento de oração que vocês não têm noção do movimento que foi, que em todos os lugares, em todos os escritórios, enfim, grupos, o seu nome estava para a oração, não é, pastor? Eu senti isso bem de perto, a igreja orando, os amigos orando. Eu nasci 2 vezes em Recife, né? Nascimento Natural. biológico, natural, e o nascimento de batismo. E a terceira vez que eu nasci foi aqui, em Belém. E senti o carinho, o abraço da igreja, orando, dos irmãos, pessoas que eu não conheço. Eu expresso minha gratidão por onde eu passo, porque é a oportunidade que eu tenho de dizer, olha, obrigado porque vocês oraram, né? E Deus respondeu. Eu me lembro disso na Bíblia, né? Quando Pedro estava preso, e a igreja orou, e o anjo foi lá e abriu as portas da prisão, né? E libertou Pedro. Então, a igreja orou e eu saí da Covid. Então, minha gratidão à igreja, minha gratidão ao Hospital Adventista, que se dedicou dia e noite para a minha recuperação, a minha família que se uniu em oração e estrategicamente organizados com toda essa situação. Então, é a minha gratidão. De fato, eu nasci a terceira vez aqui. Então, vou levar isso em Belém do Pará, nesta vida. E aí, professora Marília, eu queria até que você comentasse esse momento também, porque deve ter sido um momento intenso. Você sentiu também esse poder da oração aí, enquanto segurava aí todo esse momento. E eu fiquei sabendo que, na verdade, a gente conversou aqui, que esse momento aí difícil foi no período dos 10 dias de oração, não foi? Sim, foi no... Pode puxar um pouquinho aproximar mais o microfone, professora. bem pertinho de você. Isso. Sim, foi nos 10 dias. Eu achei bem interessante porque naquele ano, há 2 anos atrás, nós havíamos colocado um projeto com a família. Com a família, a família unida, orando, o pôr do sol em família. E aí, foi exatamente antes um pouquinho, André adoeceu. E no período dos 10 dias, ele estava já entubado. E eu fiquei assim, pensando que a gente tem tanta coisa, fala tanto sobre oração. E aí eu pensei, vamos ver agora o que vai acontecer. A gente fala, prova de isso é uma prova de fé de fato. E realmente, eu senti assim, a presença de Deus muito forte dentro de casa. Os pastores ligando, eram administradores ligando, eram os membros da igreja, os irmãos, as líderes do Ministério da Mulher ligavam para mim, professora, não se preocupe, a gente está orando por você, estamos orando pelo pastor André. E quando André acordou, foi incrível. Na hora que ele abriu o olho, que ele pôde falar, que ele ainda não tinha voz praticamente, ele me perguntou assim, meu bem, como foi os 10 dias de oração? Olha só. Eu fiquei impressionada quando ele disse isso. Olha a preocupação. Como foi os 10 dias? Na hora, eu sorri para ele e disse, meu bem, você está aqui quase morrendo e não esquece de trabalhar. Mas nesse caso, a pergunta, ela ecoava como quem diz, tudo foi oração. Os 10 dias não foram só 10 dias, né? Foram mais, foi intenso, foi só oração, né? Com certeza. Eu vou só aproveitar, já vou passar aqui para os nossos amigos, mas eu vou aproveitar esse momento, porque isso que ela falou, nem ele ali no momento mais difícil da vida dele, ele não parou de trabalhar, pensou em trabalho. Só que aí, eu estou sabendo de uma história dele aqui, que ele tem uma associação que não está ali registrada, pastor, que é uma associação de amigos. Ele falou que ele estudou lá no ENA. Então, esses amigos comecei no ENA e terminei no IAN. Isso. Não era FADBA. Não era FADBA, era IAN. Melhor dos dois mundos. Eu faço parte da
última turma a se formar do ENA no IAI. Quantos anos atrás? Isso há 33 anos. 33 anos. E ele disse que essa turma de pastores que se formaram há 33 anos ainda estão juntos ali, Sim. conversam, fazem projetos, mas isso não é associação, nem missão, nem nada, não. São eles ali juntos só para fazer projetos para Deus. Nós nos unimos com essa oportunidade de formar grupos, né, WhatsApp, então conseguimos reunir cerca de 35 colegas. Olha que bênção. E essa turma já enviou um missionário para os campos missionários na África. Amém. Nos Olha juntamos só. financeiramente, enviamos, construímos igrejas, tudo com recursos nossos. Tem colegas que estão na organização, tem colegas que não estão na organização, mas somos muito unidos, oramos uns pelos outros. Eles oraram quando eu estava doente, nós oramos quando algum colega está doente. Então, é uma turma maravilhosa. Eu até queria transmitir um abraço para eles também. Por Nos favor. tornamos aí uma família, né? A turma de 89, uma família maravilhosa. Então, um abraço a todos vocês. E tem sido uma bênção. É um grupo que não fica criticando a organização, a igreja. Como eu disse, é uma missão de É fato, um que grupo não que está é preocupado trabalho, em né? cumprir a missão e buscar uma vida espiritual se preparando para a volta de Jesus. Isso é muito legal. Que bênção. A Gerlane, produção tá ali. a produção já no dizendo- chão, mas eu tenho que mandar um abraço, que a gente falou sobre a interação da vovó, e tem uma vovó que falou assim, ó, deixa eu mandar um abraço para a vovó, é a Solange Assis. Amo ser vovó, é como voltar a ser mãe de novo. Amém. Antes de Muito nós legal. A minha mãe vai passarmos, concordar com produção isso. está aqui, mas tudo certo, Pastor, está no trabalho de vocês. 1 minuto para cada um. Ela disse 4 minutos. 4 minutos. Então, 1 minuto para cada um. pode começar aqui, a gente termina o pastor André, né? Sim. Para nossa pergunta, a gente vai Pastor fazer uma Rogério, pergunta Nosso hoje. tema do Adorai, Jesus precisa voltar. Por que ele precisa voltar? Se você pudesse fosse escolher um definir motivo uma só. frase, um motivo, por que seria? Olha, Os demais já vão pensando. eu acho que o grande motivo, nós vivemos em um mundo que a cada dia que passa as pessoas estão sofrendo muito. E Deus é amor. E Ele ama o ser humano porque Ele criou e morreu por cada um de nós. E eu quero muito que Ele volte, porque eu quero entregar os meus filhos nas mãos de Jesus, agradecê-lo por essa confiança. Os meus amigos, a minha família, ajudá-los, e também a nossa irmandade, a nossa igreja, Amém. a qual Deus nos confiou para que possamos ajudar a cuidar e para que todos juntos possamos entrar na eternidade. Amém, Voltar para a casa do Pai. Do Pai. Amigos, familiares, por isso. Pastor Marco. Jesus precisa voltar. Eu creio que o sentimento é a gente voltar para casa e efetivamente vivermos aquilo que realmente Deus é, muito mais do que nós podemos imaginar. A Bíblia revela quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito. Agora, ele precisa voltar para mostrar agora, de fato, de verdade, olho no olho, face a face, e vermos que aquilo que a Bíblia disse é apenas o começo da grandiosidade do que o Senhor representa para a humanidade e para todo o ser criado. Que bênção, né? Precisa voltar para que a gente conheça mais, realmente. Marília, se você pudesse escolher só um motivo, assim, não, Jesus precisa voltar por causa disso. Jesus precisa voltar porque esse mundo não tem mais retorno. Está acabado. Só tem coisa ruim aqui. E a gente precisa ir para um lugar muito melhor. A gente precisa ver a promessa de Cristo cumprida na nossa vida. Quantos já foram, quantos estão dormindo esperando que essa promessa seja cumprida? E Jesus precisa voltar para a gente ver isso. A assinatura dele é o cumprimento da promessa. Amém, amém. Precisamos voltar para nossa casa, né? Exatamente. Pastor André. Exatamente. Quando a gente pensa em família, a maior alegria é ver a família reunida. Nas férias, cada um vem de algum lugar, né? Aqui nós estamos distantes um do outro. Alguns já se foram, né? Alguns já faleceram. E está na hora de reunir essa família de novo. Amém. Né? Filipenses capítulo 3, verso 20 diz assim: a nossa pátria não é aqui, Não é aqui. mas é lá no céu, de onde virá o nosso Salvador. Então Jesus precisa voltar para reunir essa família. Amém. Nós temos a oportunidade de estarmos eternamente juntos com Cristo
desfrutando dessa salvação. Então, por que precisamos voltar? Para que a nossa família, a família de Deus, seja reunida outra vez. Se reúna novamente. Amém. Que bênção. Gerlaine, amigos, nós precisamos encerrar. Pastor, Gerlaine? passa tão rápido, né? A gente Muito queria rápido. conversar tantas coisas ainda, falar muitas coisas, mas eu acho que eu quero fazer um individual com cada um de vocês quando acabar o adorar, a gente voltar para lá, fazer um programa para poder conversar sobre tudo, né? Porque tem conhecer muita mais coisa. Detalhes, né, da vida. Mais curiosidades. Já temos aí as imagens do auditório principal? Aí a gente queremos agradecer a todos, né? Que estiveram aqui com a gente. Não foi legal? Não foi rápido? Bacana. Não foi tranquilo? Muito. Dá para fazer Tinha mais a semana coisas toda pra aí? dizer. Uma experiência bacana. O pastor Daniel não contou a experiência do futebol. Ele vai Ainda bem contar que na não contou. próxima A do gente traz futebol. aqui. Gente, tinha mais informações do pastor Rogério. Do futebol fica Ele no também próximo, tem um hein? esporte, ele já escalou um monte. Mas te conta na Mas próxima. a gente conta na próxima, Já porque temos já estão imagem chamando a gente Do aí. nosso auditório principal. Mauri, Auditório. tudo bom, Mauri? Boa noite. E boa noite para noite. todos. Né? Boa noite para todos aí no Encontro Vida, que nós estamos aqui diretamente do auditório, né? Nos altos do Hospital Adventista de Belém. Então, fiquem com a Maureen agora aí, a programação que vai se seguir. Pastor Estina, tem música, tem muita coisa boa. Mas amanhã, 18h30, a gente está aqui de novo, hein? Que a sua noite não começa sem antes estar aqui no Não, eu vou te perguntar. perguntar. Mauri, com você um abraço. Até amanhã, a gente te espera. Tchau, tchau.